Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela, porque ela é água para nós, ela é a água da vida, é aquilo que transborda para nós e ela nos lava, e ela lava de toda a doutrina, de tudo que o mundo ensina para nós através das informações que a gente tem por aí e que a gente possa também ser amadurecido no Senhor através dela e ter um entendimento. Isso vale também para aqueles que pregam a palavra de Deus, que muitas vezes você acaba ouvindo uma mensagem e você aceita como total verdade, sendo que você tem que ser que nem os bereanos. Foram até as Escrituras e provaram a pregação de Paulo, para que a gente tenha idoneidade com relação a ela e trazermos a palavra do jeito que ela é para si. Beleza? Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, para que a nossa mente não seja tomada cativo pelas doutrinas deste mundo. Por isso que muitos são ludibriados. E também quero lembrar vocês que nós temos um vídeo aqui que fala sobre essa tabela aqui, que é um videozinho que fala... eu trago essa tabela cronológica, fala um pouquinho dela, como ela funciona na nossa leitura do Antigo Testamento, toda a parte cronológica que acontece, e lá nesse vídeo você assiste e tem um link embaixo que dá acesso para você baixar este arquivo em PDF para que você usufrua, possa imprimir e também tê-lo no seu dia a dia, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos para a nossa leitura de 221. Muito bem, já tomei o meu café, agora estou com minha água, nesses dias aqui em Curitiba, frio, e a garganta, ela dá uma chiadinha. Tava tão bom lá no Nordeste, aquele calorzinho gostoso, mas agora a gente tem que lidar com as intempéries, o desafio do corpo, né, em relação ao frio. Frio, né, quentinho, mas eu tenho meu aquecedor, fico mais tranquilo. Mas já tomei meu café, agora estou tomando minha água. E vamos lá, prepare a sua Bíblia, vamos lá, continuação Esdras, depois ainda vamos continuar Coríntios e assim por diante. Hoje a leitura é um pouquinho mais rápida, ok? Então vamos lá ler Esdras 8, 21, 9 e 15. Vamos lá, pegou a tua Bíblia? Então Eli, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isso é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e utensílios que o rei, os seus conselheiros e seus príncipes e todo Israel que ali estavam tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhe disse, vocês são santos ao Senhor e santos esses objetos, bem como essa prata e o ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Partimos do rio Ava nos dias 12 do primeiro mês,
a fim de irmos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, e 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, todos em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos das outras terras e das suas abominações. Isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessa terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometerem esse pecado. Quando vi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi a mão para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa chega até aos céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, me manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas, para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por meio dos seus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura por causa da impureza de seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo isso, o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos para que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruires completamente?
sem que houvesse nenhuma remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na Tua presença por causa disso. Esdras estava se colocando, né, se humilhando perante Deus, falando: Deus, olha aí, ó, quem poderia estar? Qual o tamanho da graça do Senhor? A gente deveria ser castigado muito mais severamente pelas nossas iniquidades. Mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus justo, e Ele quer que a gente se arrependa e esteja com Ele, para que assim possamos caminhar dentro do propósito dEle. 1 Coríntios 5, 1, 13. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha só, Paulo ouvindo o que estava acontecendo no meio da igreja. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que você tem? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haverias eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. Olha só, Paulo estava dando uma juntada no grupo lá, falando assim, ó, cuide com o pessoal dentro ali da igreja, aqueles que são avarentos, idólatras, aqueles que tem todo o espírito que o mundo tem, mas que eles não são entregues a verdadeiro amor, que é contra tudo isso aqui. Pessoas que têm uma que são ilibados, pessoas avarentos, pessoas desprendidas do dinheiro, aqueles idólatras, que se apegam às coisas desse mundo, maldizentes que ficam falando mal dos outros, bêbados que enchem a cara, aqueles que usurpam as coisas dos outros, as coisas do tempo. Então, ser exatamente desprendido, mas entregue ao Senhor. E isso Paulo fala, esse povo tira da igreja. Às vezes é um pouquinho forte, mas é uma verdade. Salmo 31, 8. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina meus ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que está escondida, me amarraram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo.
firmasse os meus pés em lugar espaçoso. Provérbios 21, 1, 2. Com correntes de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Esse o dirige por onde quiser. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Terminamos a nossa leitura de 221. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente. Faça tudo necessário para que essa plataforma entenda que ler a Bíblia é importante para as pessoas e isso vai edificá-las na sua caminhada de fé. E aqueles que porventura não são crentes, que fazem parte dessa caminhada de leitura junto comigo, saiba que Deus ama vocês, Deus abençoe vocês também, a cada um, e nos vemos para a nossa leitura de amanhã.